Um riso familiar cortou o ar perfumado da loja de enxovais, e naquele instante o frágil universo de Elisa Andrade se estilhaçou. Ela não era mais uma mulher grávida e serena, mas uma intrusa em sua própria tragédia. O som que um dia fora a trilha sonora de sua felicidade, agora soava como uma sirene de aviso, anunciando a chegada do homem que a abandonara, e com ele o destino cruel que ninguém jamais esperava. A cidade do Rio de Janeiro era conhecida por sua beleza e por sua vibrante alta sociedade. Naquela noite, a loja de enxoval era um santuário de tons pastéis e promessas sussurradas. O ar cheirava a talco e algodão novo, um perfume que acalmava a alma e embalava os sonhos de qualquer mãe. Elisa Andrade, com a mão repousando sobre a curva proeminente de sua barriga de 5 meses, sentia uma paz frágil enquanto seus dedos deslizavam por um cabide de macacões minúsculos. Cada peça era uma pequena declaração de amor ao bebê que crescia dentro dela, um universo inteiro que ela estava construindo sozinha. O azul bebê parecia demasiado sereno, o azul marinho demasiado sério. Ela estava imersa nesse dilema trivial, um momento de pura e simples expectativa, quando o mundo ao seu redor se estilhaçou. Um riso familiar, um som que um dia fora a trilha sonora de sua felicidade, cortou o silêncio da loja. Ela se virou lentamente, o coração já martelando um aviso prévio contra suas costelas. E ali estava ele, Gustavo Vasconcelos, seu ex-marido, o arquiteto de sua solidão. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, com a mão dele possessivamente pousada na cintura fina, estava Bruna Ferraz, alta, impecavelmente vestida, em um blazer branco que gritava poder e sofisticação. Ela era a antítese de tudo o que Elisa se sentia naquele momento. O cabelo negro e liso de Bruna caía em cascata sobre os ombros, e seu sorriso era uma obra de arte, polida e brilhante, direcionada a algo que Gustavo sussurrava em seu ouvido. Pareciam um casal de editorial de revista, perfeitos, inatingíveis, completamente alheios ao cataclismo emocional que acabaram de detonar a poucos metros de distância. Elisa se congelou, o macacão azul celeste esquecido em sua mão. Um desejo desesperado de se fundir com as prateleiras, de desaparecer atrás de uma pilha de fraldas, a dominou. Mas seu corpo se recusava a obedecer. O sangue pulsava em seus ouvidos, uma mistura tóxica de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia física. A verdade era um veneno lento. Gustavo a deixou 3 meses depois de a alegria da gravidez ser revelada. A desculpa fora vaga, um clichê covarde sobre precisar de espaço, de se reencontrar. Aparentemente, ele havia se reencontrado nos braços de outra pessoa, e agora o destino, com sua ironia cruel, os colocava no mesmo corredor, o corredor de bebês. A ficha caiu com a força de uma bigorna. Eles não estavam ali por acaso, estavam comprando artigos de bebê. A mente de Elisa entrou em curto-circuito, incapaz de processar a avalanche de perguntas que acertavam seu coração. Bruna também estava grávida. Ele a havia substituído de forma tão completa, tão rápida, que até a experiência de esperar um filho estava sendo replicada com outra mulher. O carrinho de compras se tornou seu único ponto de apoio, a alça de metal fria contra seus dedos trêmulos. O mundo girou. As cores suaves da loja se converteram em um borrão indistinto. Ela queria gritar, chorar, desmoronar ali mesmo, no piso de linóleo polido, mas não fez nada disso. Uma força que ela não sabia que tinha a manteve de pé, observando. Foi Bruna quem a notou primeiro.
Seus olhos de um azul gélido percorreram Elisa de cima a baixo, um escrutínio lento e julgador que media sua roupa simples, seu rosto sem maquiagem, sua barriga que era a prova viva de uma história que eles tentavam apagar. Ela tocou o braço de Gustavo, um gesto sutil. Ele se virou. O sorriso presunçoso em seus lábios morreu instantaneamente ao vê-la. Seu maxilar se contraiu, e seus olhos, que um dia a olharam com adoração, agora a encaravam com uma frieza cortante, como se fosse uma intrusa em seu novo mundo perfeito. Elisa? O que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz desprovida de qualquer calor ou preocupação. A pergunta era tão absurda que uma risada amarga ameaçou escapar dos lábios de Elisa. Uma mulher grávida em uma loja de bebês. O que ele pensava que ela estava fazendo? Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela dor de sua indiferença. Bruna deu um passo à frente, um sorriso condescendente brincando em seus lábios vermelhos. Ah, então você é a ex, disse ela, a palavra ex carregada de um veneno doce, como se definisse toda a existência de Elisa. A provocação foi deliberada, um golpe para testá-la, para reafirmar seu lugar como a vencedora. Elisa ignorou o enfoque em Gustavo, o homem que havia prometido amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ela ergueu o pescoço, a mão protetora sobre a barriga. Estou comprando roupa para meu filho, Gustavo. Nosso filho, disse ela com uma voz surpreendentemente firme. Cada palavra uma pequena batalha vencida contra o temor que a consumia. Os olhos dele se desviaram para sua barriga por uma fração de segundo, um vislumbre de algo que poderia ser culpa antes que se desviassem rapidamente, como se a visão dessa verdade fosse insuportável. Ele não disse nada. Seu silêncio era uma confissão, uma negação covarde do filho que ele a ajudara a criar. Nesse momento, Elisa entendeu. A batalha não era mais sobre seu coração partido. Era sobre o lugar de seu filho no mundo, um lugar que seu próprio pai parecia determinado a negar. A cena no enxoval foi o catalisador, a ferida reaberta que se recusava a cicatrizar. Nas semanas que se seguiram, Elisa mergulhou em um luto silencioso. As lembranças do abandono a assaltavam nos momentos mais inoportunos. A imagem de Gustavo fazendo as malas, evitando seu olhar, as palavras ocas sobre confusão e pressão ecoando no apartamento vazio. Ele havia saído em uma manhã de terça-feira e com ele levou o futuro que tinham planejado juntos. Desde então, a solidão se tornou sua companheira constante. Ela ia às consultas médicas sozinha, segurando as imagens do ultrassom com as mãos trêmulas, tentando memorizar cada detalhe para descrever ao bebê um dia. Escondia o som poderoso do pequeno coração batendo, um milagre que ela testemunhava sem ninguém ao seu lado para compartilhar a emoção. O quarto do bebê, que deveria ser um projeto de alegria a dois, se tornou sua terapia solitária. Pintou as paredes de um verde sálvia suave, montou o berço pé por pé com a ajuda de tutoriais na internet. Cada parafuso apertado, uma afirmação de sua capacidade de seguir em frente. Mas a dor estava sempre ali, nos olhos de pena dos vizinhos, nas perguntas bem-intencionadas, mas dolorosas, de parentes. E o Gustavo, não vem ver o quarto? Cada pergunta era uma facada. Foi nesse estado de fragilidade que um envelope marfim com seu nome caligrafado em letras douradas chegou pelo correio. O convite para o casamento de Renata, prima de Gustavo. Renata e Elisa sempre tiveram uma conexão genuína, um laço que transcendia seu relacionamento com Gustavo. A primeira reação de Elisa foi pôr o convite no lixo. A ideia de encarar toda a família Vasconcelos, de ser o centro das atenções cochichadas, era aterrorizante.
Mas então uma nova resolução começou a se formar em seu peito. Por que ela deveria se esconder? Por que deveria abrir mão dos laços que ainda valorizava por causa da covardia dele? Ela iria, não por ele, não para enfrentá-lo, mas por si mesma, por sua dignidade. Ligou para a costureira do bairro e pediu um ajuste em um vestido de seda verde esmeralda que estava guardado há tempos, um vestido que agora abraçaria e valorizaria a curva de sua barriga, transformando o que alguns viam como um símbolo de abandono em um emblema de força e vida. O dia da festa chegou com um céu dramaticamente nublado, um reflexo do turbilhão dentro dela. Ao entrar no salão de festas, um espaço deslumbrante, decorado com arranjos opulentos de flores brancas e detalhes em ouro, Elisa sentiu todos os olhos se voltarem para ela. O vestido verde a destacava na multidão e sua barriga era um farol. Ela caminhou com a cabeça erguida, o coração batendo forte, mas o passo firme. Encontrou Renata, que a abraçou com um carinho sincero, sussurrando: "Você está deslumbrante. Estou tão feliz que você veio." O conforto desse abraço foi um bálsamo, mas a paz durou pouco. Do outro lado do salão, ela os viu chegar. Gustavo elegante em um terno escuro feito sob medida e Bruna em um vestido de um vermelho sangue que parecia desenhado para atrair todos os olhos. Eles caminhavam de braços dados, sorrindo e acenando, a imagem da felicidade fabricada. As conversas ao redor mudaram de tom. Os cochichos se tornaram mais audíveis. Elisa podia sentir os olhos curiosos e penalizados sobre ela. O casal se aproximou do grupo onde ela estava e a tensão se tornou palpável. Bruna, com sua maestria para a crueldade sutil, aproveitou a oportunidade. "É uma noite linda para celebrar novos começos, não acham?" disse ela, olhando diretamente para Elisa, o sorriso nunca vacilando. A indireta foi clara, afiada como um estilete. E Gustavo permaneceu em silêncio, um espectador passivo, exatamente como fazia quando queria que outra pessoa fizesse o trabalho sujo por ele. Seu silêncio era mais ensurdecedor que qualquer insulto. Era a confirmação de sua cumplicidade, de sua aprovação tácita à humilhação dela. Naquele salão dourado, cercado por rostos conhecidos que agora pareciam estranhos, Elisa sentia um frio que não vinha do ar-condicionado. Era o frio do descaso, da anulação. Ela se deu conta de que, para eles, ela não era mais uma pessoa. Era um problema a ser ignorado, uma memória a ser apagada. E a guerra por sua identidade estava apenas começando. A festa de casamento foi o ponto de inflexão, o empurrão final ao abismo. Nos dias e semanas que se seguiram, Elisa mergulhou em um período de escuridão profunda. A fortaleza que ela tentara construir ao redor de si mesma se desmoronou, tijolo por tijolo. As noites se tornaram seu inimigo, trazendo consigo uma insônia persistente, povoada por pesadelos em que ela se via correndo em corredores infinitos, tentando alcançar um berço vazio. As crises de ansiedade a emboscavam sem aviso, no meio do supermercado ou enquanto dirigia, seu peito se apertando, o ar se tornando rarefeito, o pânico a engolindo por completo. Ela se isolou do mundo, cancelando almoços com as poucas amigas que ainda insistiam, silenciando o celular que vibrava com as ligações preocupadas de sua mãe. A energia para fingir que estava tudo bem simplesmente se esgotou. Seu apartamento, antes um refúgio, se converteu em uma cela. As paredes pareciam encolher e o silêncio era preenchido apenas pelo som de sua própria respiração irregular. Foi nesse período que ela começou a escrever cartas para o bebê. Em um caderno de capa dura, ela despejava tudo o que não podia dizer em voz alta. Eram confissões cruas, cheias de medo
e amor. Meu filho, escreveu ela uma noite, as lágrimas manchando a tinta. Perdoa-me se às vezes a mamãe parece triste. É que o mundo aqui fora é complicado, mas quero que saiba, desde já, que você é a coisa mais amada e desejada que já me aconteceu, e juro que serei o suficiente para nós dois. Escrever se tornou seu único ato de resistência, uma forma de se conectar com o futuro, de se lembrar do motivo pelo qual precisava continuar lutando. Ainda assim, a dúvida a corroía. O que Gustavo e Bruna tinham feito não era apenas um ato de traição, era um ato de anulação. Estavam substituindo-a não apenas como esposa, mas, em sua mente aterrorizada, como se Bruna pudesse de alguma forma usurpar seu lugar de mãe. A ideia era irracional, mas a dor não obedece à lógica. Foi em uma tarde cinzenta e chuvosa, quando o céu carioca parecia chorar com ela, que uma batida firme e inesperada soou em sua porta. Hesitante, ela se arrastou do sofá, o coração acelerado de apreensão. Ao abrir a porta, se deparou com um rosto do passado, Felipe Monteiro, ex-sócio e um dia amigo de Gustavo. Estava encharcado, o cabelo escuro colado na cabeça, e seus olhos carregavam um peso que Elisa reconheceu como culpa. Elisa, me desculpe aparecer assim, disse ele a voz baixa e grave, mas há coisas que você precisa saber, coisas que Gustavo fez e está planejando fazer. Ela o deixou entrar, o corpo tenso de desconfiança e medo. Felipe não rodeou. Sentado na beirada do sofá, ele despejou a verdade brutal. Gustavo não a deixou apenas por Bruna. Ele estava afundado em dívidas e acusações de fraude na empresa que tinham juntos. Felipe o confrontou, e Gustavo, em vez de assumir a responsabilidade, escolheu escapar, usando o novo relacionamento com a filha de um investidor poderoso como sua rota de fuga e salvação financeira. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Não é só isso, Elisa, continuou Felipe, a voz carregada de urgência. Ele não só quer se livrar do passado, ele quer roubar seu futuro. Felipe então revelou o plano monstruoso. Gustavo, com a ajuda de Bruna e de advogados inescrupulosos, estava montando um dossiê para declará-la emocionalmente instável e, baseando-se nisso, pleitear a guarda exclusiva do bebê antes de seu nascimento. Estava usando sua depressão, seu isolamento, consequências diretas de seu abandono, como arma contra ela. Felipe tirou de seu bolso um pendrive. Aqui estão as provas, trocas de e-mail entre ele e os advogados, conversas com a Bruna, onde ela já fala de assumir a criação da criança para dar a ela um ambiente estável. Ele até comprou um laudo de um psicólogo que nunca te viu na vida. Ele pensa que você está demasiado quebrada para reagir. O mundo de Elisa se desintegrou e se reconstruiu naquele instante. A dor era excruciante, uma traição a um nível que nunca poderia ter imaginado. Ele não só queria deixá-la, ele queria destruí-la, apagar sua existência e roubar a única coisa que lhe restava, seu filho. Por um longo tempo, ela não conseguiu respirar. Mas então, em meio aos escombros de seu coração, algo novo e feroz despertou. Não era mais apenas tristeza ou água. Era fúria, uma fúria fria, clara e determinada. A notícia que deveria tê-la aniquilado, na verdade, a ressuscitou. Ela olhou para o pendrive em sua mão, aquele pequeno objeto de plástico que continha tanto veneno, mas que também continha sua salvação.
Ela não era uma vítima indefesa. Ela era uma mãe, e uma mãe prestes a ir à guerra. O despertar foi como emergir de um longo afogamento. A apatia que a mantivera cativa se dissipou, substituída por uma clareza de propósito que ela não sentia há meses. A primeira pessoa a quem ligou foi sua mãe, Laura. Ao ouvir a voz de sua filha, não mais frágil e sussurrante, mas firme e resoluta, Laura não fez perguntas. Só disse: "Estou a caminho." Laura chegou em menos de 1 hora, trazendo consigo não só uma sacola de compras com pães quentes e frutas frescas, mas também a força tranquila e inabalável que sempre a caracterizara. Ela não ofereceu palavras de pena ou conselhos fáceis. Em vez disso, sentou-se ao lado de Elisa na mesa da cozinha, segurou sua mão e disse: "O que vamos fazer primeiro?" O uso de nós foi a âncora que Elisa precisava. Ela não estava mais sozinha. Juntas, mãe e filha desenharam um plano de batalha. A primeira etapa foi encontrar a representação legal correta. Não um advogado qualquer, mas alguém que entendesse a guerra psicológica que estava sendo travada. O nome que surgiu foi o da doutora Júlia Costa, uma advogada renomada em direitos de família, conhecida por sua abordagem implacável e sua defesa apaixonada de mulheres em situações de vulnerabilidade. Conseguir uma consulta de emergência não foi fácil, mas Laura foi persistente e a menção de fraude processual e manipulação para alienação parental abriu as portas. O escritório da doutora Júlia era moderno e sóbrio, um ambiente que exalava competência. A advogada, uma mulher de cabelos curtos e grisalhos e olhos penetrantes, escutou o relato de Elisa sem interromper. Seu rosto, uma máscara de concentração. Elisa entregou o pendrive que Felipe lhe dera. Enquanto a advogada conectava o dispositivo a seu computador e analisava os arquivos, o silêncio na sala era denso. Elisa observou as microexpressões no rosto de Júlia, um leve arquear de sobrancelhas, um aperto sutil dos lábios. Finalmente, a advogada se recostou na cadeira, retirou os óculos e olhou para Elisa. "Isso não é apenas uma disputa de guarda, Elisa. Isso é uma tentativa de assassinato de caráter. É cruel, premeditado e, felizmente para nós, grosseiramente documentado." Pela primeira vez em meses, Elisa sentiu uma onda de esperança. "O que eles não contavam", continuou a doutora Júlia, "é que você teria acesso a isso. Eles te subestimaram. Acharam que você estaria tão devastada que aceitaria qualquer migalha. Este é o erro clássico dos arrogantes." A partir desse dia, a vida de Elisa ganhou um novo ritmo. Sobre a orientação de Júlia, ela começou a construir sua contraofensiva. O dossiê que Gustavo estava montando contra ela seria eclipsado pelo dossiê que montariam contra ele. Cada passo era meticulosamente planejado. Elisa passou por uma avaliação psicológica completa, com uma perita indicada pela advogada, uma profissional que documentou não só sua angústia, mas também sua resiliência e sua profunda conexão com a gravidez. Ela reuniu testemunhos. A prima Renata, que podia atestar a natureza do relacionamento e o carinho que sempre existiu. Vizinhos que se cuidaram de si e do apartamento. E até a costureira que ajustou seu vestido, uma prova sutil de que não se escondia do mundo. Cada atestado médico, cada recibo da loja de enxoval, cada mensagem trocada com a mãe, se tornou uma peça da armadura que estavam forjando. O pendrive de Felipe era a espada. Enquanto a batalha legal tomava forma nos bastidores, Elisa travava outra mais íntima, a de reconstruir a si mesma. Com o apoio de Laura, ela voltou a cuidar de sua saúde, fazendo caminhadas leves na praia, praticando yoga para gestantes. Redecorou o quarto de Davi, o nome que escolheu,
que significava amado, não mais com um sentimento de desafio, mas com pura alegria. Cada detalhe, do móvel de estrelas ao tapete suave, era uma celebração da vida que estava por vir. Uma vida que ela protegeria com unhas e dentes. Ela olhava sua imagem no espelho e não via mais a mulher abandonada, via uma guerreira. A barriga proeminente não era mais uma lembrança da traição, mas seu escudo, o centro de sua força. Ela estava lutando não só por si mesma, mas por ele. E essa percepção lhe dava um poder que Gustavo jamais poderia compreender. A audiência foi marcada. A estratégia de Júlia Costa era audaciosa. Em vez de esperar pelo ataque de Gustavo, elas iriam se antecipar, pedindo uma medida protetiva e a guarda unilateral, provisória, com base nas provas de manipulação. Elas entrariam no tribunal não como réis, mas como autoras da ação. Na noite da audiência, a ansiedade tentou se instalar, mas Elisa a combateu com uma calma recém-descoberta. Ela passou a noite lendo para Davi, a voz suave rechaçando o silêncio do apartamento, a mão sobre a barriga sentindo os movimentos suaves de seu filho, como se ele lhe estivesse dizendo que estava ali com ela. Nessa noite, ela entendeu que a vitória no tribunal seria importante, mas a verdadeira vitória já estava acontecendo dentro dela. Ela havia se reencontrado, não nos braços de outra pessoa, mas em sua própria força. O dia no tribunal foi um borrão de tensão e adrenalina. O fórum, com seus corredores frios e ecoantes, era um cenário intimidante. Elisa viu Gustavo e Bruna do outro lado do corredor. Ele parecia pálido, a arrogância usual substituída por uma apreensão mal disfarçada. Bruna, ao seu lado, mantinha uma fachada de confiança, mas seus olhos disparavam nervosamente para todos os lados. Eles pareciam menores, menos poderosos, sob a luz fria e impessoal da justiça. Quando entraram na sala de audiências, um espaço pequeno e abafado, o ar se tornou pesado. O advogado de Gustavo começou sua argumentação, pintando um quadro de Elisa como uma mulher instável, depressiva, incapaz de cuidar de uma criança. Ele apresentou o laudo psicológico comprado, citando surtos emocionais e comportamento errático. Elisa sentiu o sangue ferver, mas um toque tranquilizador de Júlia em seu braço a manteve centrada. Então, foi a vez de Júlia. Ela se levantou, calma e metódica, e começou a desmontar a farsa, peça por peça. Primeiro, apresentou o laudo da perita que avaliou Elisa, um documento robusto que descrevia uma mulher passando por um luto compreensível, mas psicologicamente sã e extremamente apta para a maternidade. Em seguida, ela chamou o psicólogo que assinou o laudo de Gustavo para depor. Sobre o interrogatório incisivo de Júlia, o homem gaguejou, se contradisse e finalmente admitiu que nunca havia encontrado Elisa. Baseou seu diagnóstico apenas em relatos de terceiros, no caso de Gustavo. O juiz, um homem de expressão severa, fez uma anotação em seu caderno. O rosto, uma carranca. O golpe de misericórdia veio com as provas do pendrive. Júlia Costa pediu permissão para reproduzir um áudio. A voz de Bruna encheu a sala, metálica e cruel. Você tem que forçar a barra, Gustavo. Diz que ela te ameaçou, que tem surtos. Precisamos tirar a criança dela o mais rápido possível para dar a ela um lar de verdade. Eu cuido de tudo, você sabe. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Bruna ficou branca como papel, os olhos arregalados em pânico. Gustavo afundou na cadeira, o rosto entre as mãos. Ele não olhou para Elisa, nem ousou. A máscara havia caído, revelando a monstruosidade por baixo. O juiz olhou para o casal com um desprezo visível. Ele não precisava de mais nada.
A audiência foi encerrada. A decisão, ele anunciou, seria rápida. Ao sair da sala, Gustavo passou por Elisa, um homem derrotado. Seu silêncio, que antes era uma arma de humilhação, agora era o som de sua capitulação. Elisa não sentiu triunfo, nem sequer ódio. Sentiu apenas o alívio profundo e exausto de quem sobreviveu a uma longa e terrível guerra. A decisão do juiz saiu no final da tarde. Foi mais do que Júlia Costa esperava. Guarda unilateral concedida a Elisa com uma pensão alimentícia justa fixada. Todas as acusações de Gustavo foram desconsideradas e classificadas como litigância de má-fé. E, para completar, o juiz determinou a abertura de uma investigação criminal contra Gustavo por fraude processual e contra o psicólogo por falsidade ideológica. A vitória era total, esmagadora. Elisa chorou no carro, no caminho para casa. Um choro que não era de tristeza, mas de liberdade. Era o fim de um capítulo e o começo de tudo. Meses depois, em uma noite de primavera, a bolsa de Elisa estourou. O parto foi longo, desafiador, mas ela não estava sozinha. Sua mãe, Laura, segurou sua mão durante todo o processo, uma presença constante e calmante. E às 3h17 da manhã, Davi veio ao mundo com um choro forte e pulmões saudáveis. Quando a enfermeira o colocou em seus braços, o mundo exterior desapareceu. Só havia o calor desse pequeno corpo contra o seu, o cheiro de vida nova, os olhos minúsculos que se abriram para encontrar os seus. Era um amor tão devastador, tão puro, que curou todas as feridas restantes. Naquele quarto de hospital, segurando seu filho, Elisa soube que tudo o que passara valia a pena. Gustavo nunca apareceu. Sua ausência, que um dia a teria devastado, agora era um presente. Davi teria um começo de vida livre de toxicidade, cercado apenas de amor. A vida se assentou em uma nova e feliz rotina. As noites mal dormidas, as trocas de fraldas, as canções de ninar sussurradas no escuro, cada momento era precioso. Elisa encontrou uma força que não sabia possuir, uma paciência infinita, uma alegria que brotava das coisas mais simples. O primeiro sorriso de Davi, o modo como seus dedos se agarravam aos seus. Um dia, enquanto organizava alguns papéis, ela encontrou o diário onde escrevia as cartas para seu filho durante seus dias mais sombrios. Ela o leu, não com dor, mas com uma nova perspectiva. Viu a jornada de uma mulher que fora quebrada e que, sozinha, juntou seus próprios cacos e se reconstruiu mais forte. E foi então que a ideia surgiu. Ela não podia guardar aquela experiência só para si. Havia outras mulheres por aí, se sentindo invisíveis, quebradas, silenciadas. Ela precisava alcançá-las. Com a ajuda de algumas amigas e o apoio de um centro comunitário local, ela criou um grupo de apoio. O nome era simples e poderoso: Forjadas pelo Fogo. O primeiro encontro teve apenas 5 mulheres, todas com histórias de dor, traição e manipulação. Sentadas em círculo, elas compartilharam suas experiências, muitas pela primeira vez. Elisa contou sua própria história, sem filtros, sem vergonha. Falou do enxoval, do casamento, do tribunal, mas, sobretudo, falou do renascimento. Eles tentaram nos apagar, disse ela, olhando nos olhos de cada uma. Mas não conseguiram, porque o que eles não entendem é que não se apaga uma mulher. Quando tentam, ela não desaparece. Ela é forjada. O fogo não nos consumiu. Ele nos temperou. Naquele momento, vendo as lágrimas de reconhecimento e os sorrisos de esperança ao seu redor, Elisa entendeu seu verdadeiro propósito. A vitória contra Gustavo não foi o fim da história,
foi o começo de sua missão. Ela construiu uma nova vida, não sobre as cinzas da antiga, mas a partir do metal fortalecido que emergiu das chamas. Uma vida forte, livre e finalmente luminosa. A notícia sobre o grupo Forjadas pelo Fogo se espalhou organicamente, de boca em boca, em fóruns online e sussurros de encorajamento. O que começou com 5 mulheres em uma sala emprestada, em poucos meses, se transformou em uma comunidade vibrante. Elisa, que nunca se imaginara como uma líder, descobriu em si uma capacidade nata de acolher e empoderar. Ela não oferecia soluções mágicas, mas algo muito mais valioso, um espaço seguro para a validação da dor e a celebração da resiliência. As reuniões eram um tecido de histórias, algumas sussurradas com a voz embargada, outras contadas com uma raiva justa e curativa. Havia mulheres que, como ela, enfrentaram o abandono durante a gravidez. Outras que lutavam para se libertar de relacionamentos emocionalmente abusivos, outras ainda que tentavam reconstruir sua autoestima depois de anos sendo diminuídas e controladas. Em cada história, Elisa viu um fragmento de si mesma, e em sua história, elas viram a possibilidade de um futuro diferente. Ela dividia seu tempo entre os cuidados com Davi, que crescia a olhos vistos, se tornando uma criança curiosa e risonha, e o trabalho voluntário no grupo. Sua vida era plena, mas não de uma forma grandiosa ou glamurosa. Era uma plenitude construída nos pequenos momentos, o cheiro de café da manhã enquanto Davi balbuciava em seu colo, a satisfação de ver uma mulher no grupo levantar a cabeça e falar com voz firme pela primeira vez, a capacidade de dormir com o coração cansado, mas em paz. O processo judicial contra Gustavo seguia seu curso nos tribunais, um eco distante de uma vida que já não parecia sua. Doutora Júlia cuidava de tudo com uma eficiência tranquila, atualizando-a apenas quando necessário. A investigação sobre as fraudes na antiga empresa de Gustavo se aprofundou, revelando uma cadeia de corrupção mais complexa do que Felipe imaginava. O nome de Bruna e de seu pai também foram arrastados para o escândalo, não como cúmplices diretos, mas como beneficiários de um esquema que agora estava sob o escrutínio da mídia financeira. Um dia, enquanto empurrava o carrinho de Davi por uma praça ensolarada, Elisa encontrou Felipe Monteiro. Ele estava mais magro, com olhos que denunciavam noites mal dormidas, mas seus olhos tinham uma nova leveza. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso genuíno e sem o peso da culpa. Ele está enorme, disse apontando para Davi, que tentava alcançar uma folha que caía em seu colo. Ele é meu mundo, respondeu Elisa. A simplicidade da frase carregava todo o peso de sua jornada. Eles caminharam em silêncio por um tempo, o som das rodas do carrinho no cascalho sendo a única trilha sonora. Queria te agradecer de novo, Felipe. Você não precisava ter feito o que fez. Arriscou muito. Precisava. Ele deu de ombros, o olho perdido no horizonte. Por anos, eu vi Gustavo manipular pessoas, usar seu charme para conseguir o que queria, sempre deixando um rastro de danos que ele nunca olhava para trás para ver. Fui conivente com meu silêncio. O que ele fez com você foi a gota d'água. Não podia mais ser o amigo leal de um homem sem honra. Era uma questão de salvar a mim mesmo também. A conversa os levou a um café próximo. Enquanto Davi dormia serenamente no carrinho, Felipe contou sobre as consequências de sua decisão. Ele havia rompido completamente com o círculo social que compartilhava com Gustavo, enfrentado a desconfiança de antigos parceiros de negócios. Mas, no processo, havia redescoberto seus próprios valores. Ele estava recomeçando com uma empresa menor, mais ética e uma paz de espírito que o dinheiro não podia comprar. E você? Ele perguntou genuinamente curioso. Parece diferente, não só bem, parece forte. Elisa sorriu.
Eu sou forte, só não sabia disso. Acho que precisei que alguém tentasse me destruir para descobrir do que eu sou feita. Nessa tarde, uma nova amizade se solidificou. Uma amizade nascida não de conveniência ou de histórias compartilhadas de festas e jantares, mas de uma crise que revelou o verdadeiro caráter de ambos. A vida, no entanto, tem uma maneira de trazer o passado de volta quando menos se espera. Algumas semanas depois, Elisa recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Renata, a prima de Gustavo. Sua voz estava tensa, hesitante. Elisa, sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas... Minha tia, a mãe do Gustavo, não está bem. Desde que tudo isso veio à tona, a saúde dela piorou muito. Ela pergunta por você, sempre gostou muito de você. Elisa sentiu um nó no estômago. Célia, a ex-sogra, sempre foi uma mulher gentil, embora um pouco passiva frente à personalidade dominadora de seu filho. Ela se viu em um dilema. Visitar Célia significaria reabrir uma porta para a família que tanto a machucara. Mas ignorar o pedido de uma mulher enferma parecia cruel. Depois de conversar com sua mãe, que sabiamente lhe disse: faça o que seu coração manda, não o que o medo diz, Elisa tomou uma decisão. Foi ao hospital no dia seguinte, sem avisar. Encontrou Célia em um quarto particular, pálida e frágil, conectada a monitores que apitavam suavemente. Ao ver Elisa, os olhos da mulher mais velha se encheram de lágrimas. Eu sabia que você viria, sussurrou ela, a voz fraca. Você sempre foi a única com um coração bom de verdade naquela família. Elisa se sentou ao lado da cama, segurando a mão fria de Célia. Elas não falaram sobre Gustavo, nem sobre o processo, nem sobre Bruna. Falaram sobre coisas simples, sobre o jardim de rosas que Célia tanto amava, sobre a cor dos olhos de Davi. Mas antes que Elisa se fosse, Célia assegurou com uma força surpreendente. Ele não era assim, sabe? Ou talvez ele sempre tenha sido, e eu não queria ver. Eu o mimei, eu o protegi demais. Mas eu falhei com ele, e por isso ele falhou com você. Perdoa-me, filha. Perdoa-me pela dor que meu filho te causou. As lágrimas de Célia eram de um arrependimento profundo, a dor de uma mãe que reconhecia sua parte na criação do monstro. Elisa a abraçou, e nesse abraço não perdoou Gustavo, mas sim libertou a si mesma do último resquício de mágoa que ainda guardava por aquela família. Ela saiu do hospital se sentindo mais leve, como se tivesse finalmente cortado a última âncora que aprendia ao passado. Enquanto isso, o império de Gustavo desmoronava publicamente. As notícias sobre as fraudes se tornaram um escândalo nacional, manchando irremediavelmente o nome da família Vasconcelos. O pai de Bruna, que se apressou a salvar a própria pele, emitiu uma nota oficial cortando todos os laços profissionais e pessoais com Gustavo, afirmando ter sido enganado pela confiança depositada em um futuro membro da família. O noivado, que nunca foi oficializado com um anel, mas sim com aparições em colunas sociais, foi desfeito em um sussurro de humilhação. Bruna desapareceu dos holofotes, sua imagem de mulher poderosa e vitoriosa substituída pela de uma socialite tola que foi usada e descartada. Os rumores diziam que ela havia se mudado para o exterior, buscando o anonimato que um dia desprezara. O julgamento final de Gustavo foi marcado, não o da família, que já estava resolvido, mas o criminal. Elisa foi chamada como testemunha, não da fraude em si, mas do padrão de comportamento manipulador dele. Seu testemunho, entregue com uma calma e clareza que impressionaram o tribunal, foi a peça final que conectou a desonestidade financeira à sua desonestidade moral. Ela não o acusou com raiva, simplesmente apresentou os fatos, a cronologia de como ele tentou usar o sistema legal para silenciá-la e roubar seu filho. Foi devastador em sua simplicidade. Gustavo,
sentado no banco dos réus, parecia uma sombra do homem que um dia fora. O terno caro não conseguia esconder o encolhido que estava, o brilho de seus olhos substituído por um medo opaco. Ele foi condenado a anos de prisão, uma sentença que incluía não só os crimes financeiros, mas também a fraude processual contra ela. A justiça, lenta e às vezes tortuosa, havia finalmente prevalecido. Na noite em que a sentença foi anunciada, Elisa não celebrou. Ela pôs Davi para dormir, sentou-se na poltrona de seu quarto e observou a chuva fina cair lá fora. Não sentia a alegria pela queda de Gustavo, mas sim um alívio profundo e solene. Era o fim, o ponto final de uma história que a havia levado ao inferno e de volta. Ela pensou em todas as mulheres forjadas pelo fogo, em suas próprias batalhas, em suas próprias vitórias silenciosas. Sua história era apenas uma entre muitas, mas agora ela tinha uma plataforma para transformar sua dor em um farol. Ela tomou seu notebook e começou a escrever, não uma carta para seu filho, mas um esboço de um projeto maior, um livro, uma organização, um movimento. Ela não sabia exatamente o que seria, mas sabia que sua voz, a voz que Gustavo tentara calar, estava apenas começando a ser ouvida. O som da chuva era como um aplauso suave, e pela primeira vez em muito tempo, Elisa olhou para o futuro e viu um horizonte infinito de possibilidades, um céu aberto que ela mesma havia conquistado. O tempo, a partir desse ponto, assumiu uma nova qualidade. Deixou de ser um inimigo a ser suportado e se tornou um aliado, um artesão que tecia os dias de Elisa e Davi com fios de normalidade e alegria. A vida se desdobrou em uma tapeçaria de momentos preciosos. Os primeiros passos vacilantes de Davi pela sala, a mãozinha gordinha apontando para o cachorro do vizinho, a primeira palavra, mamãe, dita com uma clareza que fez o coração de Elisa transbordar. Cada marco do desenvolvimento de seu filho era uma vitória pessoal, uma prova viva de que o amor e a estabilidade que ela se esforçara tanto para construir estavam florescendo. O apartamento, antes um cenário de solidão e medo, agora ecoava com risadas infantis e o som de blocos de montar caindo no chão. Era o som da vida em seu estado mais puro e ruidoso. O grupo Forjadas pelo Fogo também crescia e evoluía. Elisa, com a ajuda de outras mulheres que se tornaram pilares da comunidade, começou a organizar workshops práticos, noções de direito de família com advogadas voluntárias, aulas de educação financeira para mulheres que precisavam reconquistar sua independência, sessões de terapia em grupo com psicólogas parceiras. O projeto que nascera de sua dor estava se tornando uma força tangível de mudança na vida de muitas. Ela descobriu um talento para organização e uma paixão por conectar pessoas e recursos. Ver uma mulher conseguir uma medida protetiva, outra arranjar um emprego, outra simplesmente sorrir com genuína leveza pela primeira vez em anos, trazia a Elisa uma satisfação profunda, um senso de propósito que nenhum sucesso profissional anterior havia lhe proporcionado. Ela não estava apenas curando a si mesma, estava ajudando a construir um exército de mulheres que se recusavam a ser vítimas. A amizade com Felipe se aprofundou, tornando-se uma presença constante e reconfortante em sua vida. Ele era o tio Felipe para Davi, sempre aparecendo com um brinquedo novo ou uma paciência infinita para brincar de esconde-esconde. Para Elisa, ele era um confidente, alguém com quem ela podia falar abertamente sobre os desafios de ser mãe solteira e as alegrias de ver seu projeto crescer. Não havia romance entre eles, mas algo talvez mais raro e precioso, um respeito mútuo e um carinho genuíno forjados na honestidade e na superação de uma crise compartilhada. Ele a incentivava a levar o
forjadas pelo fogo, para o próximo nível, a buscar financiamento, a formalizar a organização. O que você criou, Elisa, é maior do que você imagina e isso precisa alcançar mais gente. A ideia do livro, que nasceu em uma noite chuvosa, começou a tomar forma. Elisa passava as madrugadas depois que Davi dormia, escrevendo. Não era uma autobiografia para expor suas feridas, mas sim um guia, um manifesto. Ela entrelaçava sua história com as de outras mulheres do grupo de forma anônima e com permissão, criando um mosaico de experiências que ilustravam as táticas de manipulação emocional, os desafios do sistema judicial e, o mais importante, os caminhos para a reconstrução. A escrita era um processo catártico e exigente. Reviver certos momentos era doloroso, mas agora ela o fazia de uma posição de poder, analisando os acontecimentos com a distância da sobrevivente, não com a angústia da vítima. O título que ela escolheu foi Eu Forjada, do silêncio à sentença. Um dia, enquanto pesquisava editoras, ela se deparou com o nome de uma editora-chefe em uma pequena, mas respeitada casa editorial, focada em vozes femininas e não ficção de impacto. O nome era familiar, Helena Ribeiro. Era uma antiga colega da faculdade, alguém com quem ela não falava há anos, mas de quem sempre admirou a inteligência e a determinação. Com um misto de nervosismo e audácia, Elisa enviou um e-mail anexando os 3 primeiros capítulos de seu manuscrito. Oi, Helena. Talvez você não se lembre de mim, mas estudamos juntas. Muita coisa aconteceu desde então. Acho que escrevi um livro que talvez te interesse. A resposta veio em menos de 24 horas. Elisa? Claro que me lembro de você. Li o que você mandou em uma só sentada. Estou sem palavras, precisamos conversar, urgente. O encontro com Helena foi um turbilhão. A editora não só amou o que leu, mas viu o potencial para algo muito maior. Não é só um livro, Elisa, é um movimento. Sua voz é autêntica, sua história é poderosa, e a forma em que você a transforma em uma ferramenta para outras mulheres é brilhante. Não só vamos publicar isso, vamos fazer barulho. O contrato foi assinado. O processo de edição foi intenso, mas colaborativo. Helena ajudou Elisa a refinar sua escrita, a organizar as histórias de maneira ainda mais impactante, a transformar o manuscrito em uma obra polida e pronta para o mundo. Durante este período, Elisa se sentiu como uma artista descobrindo um novo meio de expressão. A mulher que um dia foi silenciada agora estava a ponto de ter sua voz impressa e distribuída em livrarias por todo o país. Enquanto isso, o capítulo final da saga de Gustavo se desenrolava na prisão. As notícias que chegavam eram esparsas através de artigos de jornal ou comentários de Renata, com quem Elisa ainda mantinha um contato esporádico. Aparentemente, a vida atrás das grades havia despedido Gustavo de toda a sua arrogância. Sem seu charme, seu dinheiro e suas conexões para manipular o ambiente, ele era apenas um número a mais, um homem que perdera tudo. Sua mãe, Célia, faleceu alguns meses depois de sua condenação. Um golpe final que, segundo Renata, o quebrou de uma forma que nem a prisão pôde. Ele se recusava a receber visitas, isolando-se em um silêncio que desta vez não era uma arma, mas uma rendição. Elisa não sentia nada ao ouvir estas notícias. Nem pena, nem satisfação. Gustavo se tornou uma figura irrelevante, um fantasma de um passado distante. Sua energia estava focada no presente vibrante e no futuro promissor. O lançamento do livro foi um evento que superou todas as expectativas de Elisa. A livraria estava cheia. Mulheres do Forjadas pelo Fogo, amigas, familiares, jornalistas e muitos rostos desconhecidos, mulheres que haviam lido sobre o livro e se sentiram representadas. Sua mãe, Laura, estava na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho.
Felipe estava ao lado dela, segurando um Davi um pouco impaciente, mas que sorria ao ver a sua mãe no pequeno palco. Quando Elisa se levantou para falar, uma onda de emoção a percorreu. Ela olhou para a multidão e não viu apenas leitores. Viu uma congregação de sobreviventes e aliadas. Boa noite, ela começou, a voz firme, mas carregada de sentimento. Há alguns anos eu estava em uma loja de enxoval, me sentindo a mulher mais invisível e quebrada do mundo. Eu pensava que minha história havia terminado. Hoje, olhando para cada um de vocês, eu entendo que essa não era minha história terminando. Era minha história começando. Este livro não é sobre minha dor, é sobre nosso poder. O poder que descobrimos quando nos recusamos a ser silenciadas, quando transformamos nossas cicatrizes em mapas para guiar outras mulheres para fora da escuridão. Para cada mulher que já se sentiu apagada, descartada ou quebrada, você não está sozinha. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolhe se tornar a partir de agora. Você é uma força a ser reconhecida. Você é forjada. Um aplauso estrondoso encheu a livraria. Um som que era mais do que aprovação. Era um grito coletivo de reconhecimento e poder. Aquela noite, autografando cópias de seu livro, ouvindo as histórias sussurradas de mulheres que lhe agradeciam por ter dado voz a seus sentimentos, Elisa soube, sem sombra de dúvida, que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não era mais a ex-esposa de Gustavo Vasconcelos. Ela era Elisa Andrade, autora, ativista, mãe. E sua história, a verdadeira, estava apenas começando a ser escrita. O sucesso de Eu Forjada foi meteórico e surpreendente. O livro não só vendeu bem, mas se tornou um fenômeno cultural, um ponto de referência em discussões sobre relacionamentos abusivos e empoderamento feminino. Elisa foi convidada para programas de televisão, podcasts e painéis em universidades. A princípio, a exposição a deixou nervosa, mas rapidamente percebeu que cada entrevista era uma oportunidade de expandir a mensagem do Forjadas pelo Fogo para um público que talvez nunca alcançasse de outra forma. Ela aprendeu a navegar neste novo mundo com a mesma graça e firmeza que a guiavam em sua vida pessoal. Sua autenticidade era seu maior trunfo. Ela não falava com jargões de autoajuda, mas com a honestidade crua de quem viveu o que pregava. Com o avanço das vendas e o reconhecimento público, vieram os recursos financeiros. Pela primeira vez, Elisa tinha mais do que o suficiente para viver confortavelmente. A primeira coisa que fez foi comprar um apartamento maior em um bairro arborizado com um pequeno quintal para Davi brincar. Era um espaço que ela escolheu, pagou e decorou, um lar sem fantasmas, apenas a promessa de um futuro feliz. Em seguida, investiu a maior parte de seus ganhos na formalização do Forjadas pelo Fogo. Com a ajuda de Felipe, quem ofereceu sua experiência em gestão, e de doutora Júlia, quem cuidou da parte jurídica, o grupo de apoio se transformou no Instituto Forjada. A organização agora tinha uma sede, uma equipe de profissionais contratados, psicólogos, assistentes sociais, advogados, e a capacidade de oferecer apoio gratuito e estruturado a centenas de mulheres. O sonho que nascera em seu pequeno apartamento agora era uma instituição sólida, um farol de esperança com um endereço fixo. Davi, agora um menino de quase 4 anos, era o centro gravitacional de sua vida. Era uma criança feliz, extrovertida e carinhosa, alheia à tempestade que precedeu seu nascimento. Elisa era cuidadosa ao explicar a ausência de uma figura paterna. Ela não mentia, mas adaptava a verdade à sua idade. O papai mora muito,
Muito longe, meu amor. Mas você tem a mamãe, a vovó Laura, o tio Felipe e um monte de gente que te ama mais do que tudo no mundo. Ela estava determinada a criá-lo sem o veneno do ressentimento, ensinando-lhe sobre respeito, empatia e a importância de tratar a todas as pessoas com dignidade. As lições que Gustavo nunca aprendeu. Sua relação com Felipe continuava a ser um pilar de sua vida. Sua amizade era fácil, profunda e sem complicações. Eles eram a família que escolheram um para o outro, celebrando aniversários, cuidando um do outro em dias de doença e compartilhando as alegrias e frustrações da vida. Muitas pessoas, incluindo sua mãe, sugeriam que havia algo mais ali, um romance esperando para acontecer. Elisa sorria, mas não sentia essa necessidade. O que ela e Felipe tinham era tão completo e satisfatório em sua forma atual, que ela temia que tentar transformá-lo em outra coisa pudesse quebrar o encanto. Um dia, uma carta chegou ao instituto, pessoalmente endereçada a ela. O remetente era de uma cidade do interior que ela não reconheceu. Dentro, uma caligrafia elegante e um pouco trêmula cobria 2 páginas. Era de Bruna Ferraz. Elisa sentiu um calafrio ao ver o nome, uma reação involuntária a um trauma antigo. Seu primeiro impulso foi rasgar a carta, mas a curiosidade e talvez uma necessidade de fechar esse círculo, de uma vez por todas, a fez ler. A carta não era um pedido de desculpas, não no sentido tradicional. Era um relato. Bruna contava como depois do escândalo se mudou para o interior para viver com uma tia buscando o anonimato. Contava como a humilhação pública a forçou a olhar para si mesma pela primeira vez, sem o verniz do dinheiro e do status. Ela descrevia Gustavo não como um monstro, mas como um homem oco, um vazio que sugava a energia e a identidade de quem estivesse por perto. Eu não me apaixonei por ele, escreveu Bruna. Eu me apaixonei pela ideia de poder que ele projetava. Eu queria vencer, e você era o obstáculo. Não te vi como uma pessoa com sentimentos, com um filho. Te vi como um problema a ser eliminado, e essa desumanização que percebo agora é a raiz de toda a crueldade. Ao fim da carta, ela dizia que havia lido o livro de Elisa. Sua história contada por você me fez ver a minha. Não lhe peço perdão, porque não acho que mereça. Mas escrevo para dizer que o que você fez, a forma como se reergueu e usou sua voz, não só mudou sua vida, também mudou a minha. Obrigada. Elisa dobrou a carta lentamente, o coração batendo de forma estranha. Não sentiu compaixão nem raiva. Sentiu uma espécie de paz melancólica. Bruna, a antagonista perfeita de sua história, também era, à sua maneira, uma vítima do mesmo sistema de poder e manipulação. Ela havia sido uma peça no jogo de Gustavo, uma peça disposta e cruel, mas ainda assim, uma peça. A carta era a prova final de que a onda de choque de sua decisão de lutar havia se estendido muito mais do que sua própria vida, criando ondulações em lugares que ela nunca imaginou. Ela guardou a carta, não como um troféu, mas como uma lembrança da complexidade da natureza humana e da capacidade de transformação, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A vida continuou, com seus ritmos e suas surpresas. O Instituto Forjada recebeu um grande prêmio de direitos humanos, o que trouxe ainda mais visibilidade e financiamento. Elisa se tornou uma voz influente no cenário nacional, consultada para a elaboração de políticas públicas de proteção à mulher. Ela viajava pelo país dando palestras, mas sempre garantia que nunca ficaria longe de Davi por mais de 2 noites. Ele era seu norte, sua prioridade inegociável. Em uma dessas viagens para uma conferência no Rio de Janeiro, ela reencontrou Helena Ribeiro, sua editora, que se tornou uma grande amiga.
Elas sentaram em um restaurante com vista para o mar, celebrando o sucesso contínuo do livro e os novos projetos do Instituto. "Sabe, Elisa", disse Helena, mexendo sua taça de vinho. "Às vezes me pergunto se você já pensou em si mesma, em ter um novo relacionamento, em se apaixonar de novo." Elisa sorriu, um sorriso genuíno. "Eu me apaixono todos os dias, Helena. Eu me apaixono pelo sorriso do meu filho, pelo progresso de uma mulher no instituto, pela beleza de um dia de sol. O amor romântico, ele não é mais o centro do meu universo. Por muito tempo, minha identidade foi definida por ser a esposa de alguém, depois a ex-esposa. Hoje, minha identidade é minha. Eu sou Elisa. E estou tão feliz e completa sendo apenas eu, que a ideia de me fundir com outra pessoa parece desnecessária. Se algum dia acontecer, ótimo. Mas não é uma busca, não é um espaço vazio que precisa ser preenchido." Helena a olhou com admiração. "Você é a mulher mais resolvida que eu conheço." Ao voltar para o Rio, Elisa sentiu uma imensa gratidão pela vida que construiu. Uma vida que não era isenta de desafios ou cansaço, mas que era autêntica, significativa e cheia de amor em suas formas mais variadas. Essa noite, depois de pôr Davi na cama e ler-lhe uma história sobre um pequeno urso corajoso, ela se sentou em sua varanda olhando para as luzes da cidade. Pensou em Gustavo, uma figura cada vez mais distante, quase ficcional. Ele havia tentado aprisioná-la em uma história de tragédia e abandono, mas ela havia se recusado a ser apenas um personagem em seu drama. Ela tomou o roteiro, o rasgou em 1000 pedaços e escreveu sua própria epopeia. Uma história de resiliência, comunidade e autodescoberta. Uma história que não terminava com "e viveram felizes para sempre", ao lado de um príncipe, mas com a imagem de uma rainha construindo seu próprio castelo, tijolo por tijolo, forte, inabalável e luminosa. E esta, ela sabia, era a melhor história de todas. Se passaram anos. Davi já não era mais um menino, mas sim um adolescente de 12 anos, com o mesmo olhar curioso que tinha quando bebê, mas agora com uma inteligência afiada e um senso de humor que era a alegria da casa. O Instituto Forjada havia se tornado uma referência nacional com filiais em várias capitais, um modelo de acolhimento e transformação. Elisa, agora na casa dos 40, usava seus cabelos com alguns fios de prata que ela se recusava a atingir, chamando-os de mechas de sabedoria. Ela era uma figura pública respeitada, mas sua vida privada permanecia seu santuário, compartilhada apenas com seu filho, sua mãe e seu círculo mais íntimo de amigos, onde Felipe continuava a ser uma presença constante e paternal para Davi. A surpresa veio na forma de uma notificação oficial, um documento frio e burocrático que chegou em uma tarde de terça-feira. Gustavo Vasconcelos, depois de cumprir a maior parte de sua pena e obter liberdade condicional por bom comportamento, estava entrando com uma petição à justiça. O pedido não era por dinheiro nem pela guarda de Davi. Era algo muito mais complexo e para Elisa muito mais perturbador. Ele pedia o direito de conhecer o filho. A petição era redigida em um tom humilde, quase suplicante. Falava de arrependimento, de anos de reflexão na cadeia, do direito fundamental de um pai a conhecer seu filho e do filho a conhecer sua origem biológica. Anexado, havia um laudo psicológico da cadeia descrevendo um homem transformado, consciente de seus erros e buscando uma forma de redenção. A notícia caiu como uma bomba no mundo cuidadosamente construído de Elisa. Sua primeira reação foi uma fúria visceral. Depois de tudo, depois de tentar roubar seu filho, de tentar destruí-lo, ele agora usava o nome de uma suposta transformação para invadir a paz deles. Ela ligou para a doutora Júlia, a voz tremendo de raiva. "Ele não vai chegar perto do meu filho, Júlia. Nunca." A advogada, sempre a voz da razão,
a acalmou. Legalmente, Elisa, a situação é delicada. Ele foi destituído do poder familiar, mas o pedido dele não é de poder, é de contato. Um juiz pode ver isso como um pedido razoável de um homem que pagou sua dívida com a sociedade. Precisamos ser estratégicos. Mas a batalha mais difícil não seria no tribunal. Seria em sua própria casa. Aquela noite, ela se sentou com Davi, cujo radar para as emoções de sua mãe era infalível. Mamãe? O que aconteceu? Você está estranha desde que esse papel chegou. Elisa respirou fundo. Sempre prometeu ser honesta com ele. Davi, precisamos falar de seu pai biológico. Ela contou a ele, de forma adequada à sua idade, sobre Gustavo. Não o pintou como um monstro, mas como um homem que fez escolhas terríveis, que a machucou muito e que por causa dessas escolhas nunca esteve presente. E então ela lhe contou sobre o pedido. A reação de Davi não foi a que ela esperava. Ele não demonstrou raiva nem medo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então olhou para ela com uma seriedade que o fazia parecer muito mais velho e perguntou: ele é uma pessoa muito má? Elisa hesitou. Ele fez coisas muito más, meu filho. Davi pensou. Mas as pessoas podem mudar? Você não diz isso no instituto, que as pessoas podem se reconstruir? A pergunta a atingiu como um golpe. Seu próprio discurso, sua filosofia de vida, sendo usada em um contexto que ela nunca imaginou. Sim, eu digo. Ela respondeu com voz baixa. Então, continuou Davi, eu não quero um pai. Já tenho você e o tio Felipe, mas eu tenho curiosidade. Eu quero ver o rosto dele. Eu quero fazer minhas próprias perguntas. Eu quero decidir por mim mesmo se ele é uma pessoa má agora. Essa conversa mudou tudo. Elisa percebeu que a luta não era mais sobre protegê-lo de Gustavo. Era sobre confiar na força, na inteligência e no caráter do filho que ela havia criado. Proibi-lo de conhecer sua origem, por mais tóxica que fosse, não seria um ato de proteção, mas sim de controle. Seria repetir de outra forma o erro de Gustavo, tomar uma decisão pela vida de outra pessoa sem lhe dar voz. Com o coração pesado, mas com uma nova clareza, ela mudou de estratégia. Ela e Júlia propuseram um encontro, mas sobre seus termos, em um ambiente neutro, com a presença de uma psicóloga mediadora e com a condição de que seria o único encontro, a menos que Davi expressasse o desejo por outros. O dia do encontro foi o mais tenso de sua vida desde a primeira audiência. O homem que entrou na sala de mediação era quase irreconhecível. O Gustavo, arrogante e charmoso, deu lugar a um homem mais velho, magro, com os ombros curvados e um olhar cansado, assombrado. Ele não olhou para Elisa. Seus olhos estavam fixos em Davi, uma mistura de assombro, dor e um profundo arrependimento. A psicóloga conduziu a conversa, mas foi Davi quem tomou as rédeas. Ele não fez perguntas sobre o passado, sobre a traição. Ele fez perguntas diretas, quase existenciais. Por que você queria me conhecer agora? O que você aprendeu na prisão? O que você espera que aconteça? Gustavo respondeu com uma honestidade brutal que surpreendeu a todos. Ele falou de sua arrogância, de seu vazio, de como usava as pessoas para preencher um buraco que ele mesmo cavara. Eu não espero nada, ele disse, a voz rouca. Só preciso que você saiba que sua existência não foi um erro para mim. Foi a única coisa real que eu já criei, e eu fugi dela porque estava apavorado. Eu não peço para ser seu pai, só peço que quando você pensar em mim, não pense só no homem que te abandonou, mas no homem que tarde demais entendeu o valor do que perdeu. Ao final, Davi se levantou, caminhou até Gustavo e estendeu a mão. Prazer em conhecer você, Gustavo. O aperto de mão foi breve, mas fechou algo profundo. Nunca mais se viram. Gustavo se mudou para uma cidade pequena ao sul do país,
vivendo uma vida anônima e reclusa. Mas para Davi, esse encontro foi um rito de passagem. Ele não ganhou um pai, mas se livrou de um fantasma. Ele confrontou sua origem e saiu do outro lado inteiro, com sua identidade fortalecida. Para Elisa, foi a lição final e mais difícil. O verdadeiro empoderamento não era só sobre lutar contra seus demônios, mas sobre ter a sabedoria e a coragem de permitir que aqueles que você ama lutem contra os deles e confiar que você os preparou bem para a batalha. A história de Elisa, que o mundo conhecia, tinha um final claro. A vitória no tribunal, o sucesso do livro, a criação do instituto. Mas a história real, a história íntima, teve seu verdadeiro epílogo naquela sala de mediação. Não foi um final de conto de fadas, mas sim um final de uma beleza complexa e adulta. Foi a prova de que a vida não é sobre apagar o passado, mas sim sobre integrá-lo de uma forma que não te define nem te destrói. Foi a constatação de que a maior vitória de Elisa não foi ter derrotado Gustavo, mas sim ter criado um filho capaz de encará-lo com compaixão e firmeza e de escolher seu próprio caminho. A história de Elisa é um espelho para a jornada de muitas mulheres. Começou com a dor da traição e do abandono, aprofundou-se no isolamento e no medo, e culminou em uma fúria que, ao invés de destruir, se tornou a faísca para sua própria reconstrução. O que Gustavo, em sua arrogância, tentou roubar, foi exatamente o que a libertou, a sua voz e a sua maternidade. A vitória no tribunal foi apenas o começo, o alicerce para a vida que ela construiu, tijolo por tijolo, sobre os escombros do passado. O verdadeiro triunfo não foi a queda de seu algoz, mas o seu próprio renascimento, a criação de uma vida plena de propósito e um filho que, com sua maturidade e coragem, provou que o verdadeiro amor e a força vêm da presença, não da conveniência. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta. Deixe sua nota nos comentários, eu leio cada um deles. Se você se identificou com a jornada dela, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo para fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.